pode falar, nossa, que interessante isso aqui, então, eu ainda não tinha pensado nisso, mas, ou seja, é a questão do compartilhamento do próprio conhecimento, da própria informação. Então, isso eu acho, assim, é o mundo ideal mesmo. Agora, a gente também não pode restringir eu acho, a forma de interação e de relacionamento do cidadão com a administração pública para exercer o seu direito de acesso à informação ao site do Queremos Saber. Então, eu acho que sim, nós temos que trabalhar pensando na complementariedade, mas o site Queremos Saber, ele não substituirá, eu acho até que vocês próprios não propõe isso, né? Substituirá um sistema que a administração pública vai ter que desenvolver e vai ter que ofertar. Até porque nós precisaremos prestar contas anualmente de estatísticas de acesso à informação. Então, essa é uma das competências daquele órgão que deve ser a CGU, que deverá, então, falar, olha, quantos pedidos o governo federal recebeu no ano de 2012, isso veio de quais órgãos, a natureza desses pedidos, né? Se você olha hoje no México, você vê aquelas estatísticas maravilhosas, quantos desses pedidos foram atendidos ou não. Então, o site Queremos Saber, ele, claro, não serve e não servirá para isso. Eu acho que é uma ferramenta fantástica que complementará muito o sistema público. E, por fim, a questão do setor privado, muito bem lembrado pela Betina, porque é importante também a gente destacar, e que isso tem passado despercebido, mas as empresas serão e devem ser também uma das potenciais grandes utilizadoras, né, assim, da Lei de Acesso à Informação. Mais uma vez, o caso mexicano, né? Lá, hoje, eu acho que as empresas são a segunda ali nas estatísticas, né, deles de pedidos de acesso, realmente o setor privado valendo-se disso. E, assim, já uma informação para compartilhar com vocês, a CNI, Confederação Nacional de Indústrias, já esteve lá na CGU, conversando conosco, querendo conhecer a Lei de Acesso à Informação, porque também já demonstrou grande interesse em usar a Lei de Acesso para saber, por exemplo, fundamentos da política econômica de determinadas políticas adotadas pelo governo, por que então se isenta ou se aumenta determinados tributos e por que esse setor é privilegiado e não outro, ou por que agências reguladoras estão sancionando determinadas empresas e não outras. Então, tem aí um mundo de possibilidades que a Lei de Acesso traz, não só para o cidadão, mas também para as próprias empresas. Em termos gerais, era isso. Obrigada, Vânia. Bem, em relação ao que fazer com a informação, isso realmente vai depender de qual a intenção do pedido e tal, mas o que a Vânia falou é exatamente isso, a ideia de compartilhar, uma informação pública na mão da sociedade, circulando na sociedade, ela pode ter utilidades múltiplas, né? Ela acaba tendo dados de estatísticas de acidentes de carro podem fazer rotas seguras de bicicleta, por exemplo. Então, são coisas que... Isso depende da apropriação, né? Mas como dentro dos direitos humanos, realmente, para que a gente quer essa informação pública? Para defender direitos, né? Para fazer política. A gente, por exemplo, a gente fez pedido sobre quantas rádios comunitárias foram fechadas pela Polícia Federal e pela Anatel. Existe uma clara perseguição em relação em relação a essas rádios, que elas demoram de 5 a 10 anos, às vezes, para você conseguir uma outorga de rádio comunitária e sem uma influência política. E isso acaba criando um sistema, uma situação de vulnerabilidade da liberdade de expressão. Então, com essa informação, a gente pode fazer documentos de análise, podemos fazer advocacy, podemos circular isso na mídia. Um outro exemplo, aí entrando na questão de uniformizar os dados, eu sempre retorno a isso, os dados sobre violência contra a mulher. Hoje é impossível você saber quantos casos que saindo da segurança pública viraram casos no judiciário e quantos desses casos no judiciário foram realmente implementados, foram
respeitados pela polícia, que teria que cumprir a ordem judicial, né? Então, não existe um banco de dados integrado para isso. Mas bem, só por isso isso já é um problema para você poder avaliar essa política pública. Mas existem alguns dados, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente fez um pedido de informação, 27 pedidos de informação, um para cada Ministério Público estadual, pedindo dados sobre violência contra a mulher. A gente só que não em formato aberto, os dados do Rio Grande do Sul. E que foi isso que motivou a gente a fazer os outros pedidos. Dos processos que começaram, dos procedimentos que começaram, 0,1 resultaram em punição do agressor. 30% dos casos foram interrompidos porque a vítima não compareceu à audiência perante o juiz. Então, esse tipo de informação permite avaliar onde a política pública está falhando. Hoje de manhã, do Interconselhos, a moça do Interconselhos falou sobre a questão que como é difícil avaliar a política da Lei Maria da Penha, e de fato, porque os pedidos de informações que a gente fez para o Ministério Público, para os Ministérios Públicos já venceram de prazo, alguns responderam falando que não tinham condições de responder, e enquanto isso mulheres estão morrendo, pessoas estão morrendo vítimas de violência doméstica e violência doméstica. Então, a questão da utilização dessa informação pública é essencial para a defesa de direitos, né? E a integração desses bancos de dados é essencial também passa por isso. Tem a iniciativa que eu conheço mais, a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, né? Que discute padrões para uniformizar isso, para ter uma forma de tratar essa informação. Quanto a relação à capacitação sobre a lei, bem, a gente tem realizado, principalmente em pequenas cidades a gente tem trabalhado com a rede Amarribo, com organizações da rede Amarribo, fazendo atividades de formação para tanto conhecer o direito quanto a lei de acesso à informação. E a questão é importantíssimo a capacitação sobre a lei, porque essa capacitação ela vai criar demanda também. Então, e essa demanda vai fazer realmente a lei funcionar, porque tem pessoas pedindo, então existe uma exigência de que essa lei seja implementada. A gente também vai começar um projeto com promotoras legais populares, né, que são líderes comunitárias voltadas para os direitos das mulheres também. Então, sempre isso é importante. Criar demanda geral, mas também saber de quais informações específicas cada setor precisa. E aí, para isso, esse processo, como o aluno disse, a mobilização é essencial, a participação é essencial para a construção desse direito, para o fortalecimento desse direito. Sou a última, então tem um monte de coisa que já apareceu. Mas, eu queria só... a história dos usos possíveis da informação. Até tem uma série de projetos que exemplificam como é importante utilizar a informação pública, não apenas para fazer controle social, mas até para participar ativamente de questões de governo, resolver problemas que são problemas de ordem pública com mais autonomia. Então, a gente gosta de usar um caso das subprefeituras de São Paulo, que tem um sistema de informação hoje que, toda vez que um cidadão faz um pedido para a subprefeitura, o sistema não reconhece redundância. Então, eu vou lá, peço para podar uma árvore para a subprefeitura da Lapa, que cuida da minha rua. Se todo mundo da minha rua pedir para podar a mesma árvore, não tem redundância. Então, no fim do mês, o subprefeito não sabe quantas árvores ele tem que podar. Se esses dados todos estivessem abertos, talvez eu tivesse capacidade de criar um sistema em que eu mostrasse que o meu vizinho já pediu para podar aquela árvore. E, minimamente, eu não precisava pedir de novo. Eu podia só reforçar o pedido dele. Então, assim, informações públicas ajudam pessoas a resolverem problemas públicos. E não necessariamente isso tem que passar pelo governo. Mas eu quero só ressaltar cuidado com essa pergunta. Essa pergunta é capciosa e ela pode se virar contra nós o tempo todo. Toda vez que alguém dá uma resposta para que você quer usar essa informação, eu acho que a resposta sempre tem que ser não interessa. Assim, é direito do cidadão ter acesso à informação pública.
informação é nossa, a gente não tem que ser obrigado a classificar para quem vai usar a informação para ter acesso a ela. Então, assim, é importante... Não falou não, só porque essa pergunta aparece bastante, mas vai usar a informação para quê? Porque daí acho que até inclusive você falou o contrário, que a lei de acesso à informação assegura esse direito, e isso apareceu ali na sua apresentação, fica tranquila. A gente você não precisa categorizar para que você vai usar, e acho que a gente precisa manter isso na nossa prática também, não ficar se justificando muito não, porque não precisa. A história da uniformização dos dados, vale subir escadinha e acompanhar as discussões da parceria para o governo aberto, que acho que tem várias coisas lá que tratam disso, a mais importante delas, acho que a que tem mais a ver com isso, é que o Arthur já falou, é a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, que fala de padrões abertos, possibilitam, dão muito mais possibilidades de cruzamento entre dados, e isso é muito bacana, e ela inclusive fala de criar vocabulários e ontologias para bases de dados de governo se comunicarem de forma mais inteligente. A parceria também determina a criação de um portal de dados abertos para o governo brasileiro, que vai referenciar onde estão as bases, enfim. Dentro do escopo da parceria já tem várias iniciativas que passam por essa linha da comunicação dos sistemas. Acho que a principal delas é entender que é a abertura dos dados, né? A abertura completa dos dados. São os dados que a gente não apenas pode ver, mas que a gente pode cruzar e criar coisas novas com eles. Isso já... Ainda bem que isso já é uma prerrogativa garantida pela lei. O uso da lei para a história da capacitação da sociedade civil. Acho que ela tem a mesma coisa. É importante capacitação da sociedade civil, a gente precisa fazer isso. Eu acho que de forma emergente, isso precisa ser mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Acho que isso depende bastante das organizações locais que já lidam com a informação pública, criarem relevância local para aquilo que elas estão fazendo, mas queria também fazer mais uma vez uma ressalva que todos os direitos constitucionais que a gente tem são garantidos e nossos, mesmo que a gente não tenha ciência desse direito. Então, às vezes eu fico no Queremos Saber fazendo belos discursos usando a lei de acesso à informação, porque esse é o uso estratégico da lei. Então, eu mando o artigo da lei que fala que eu tenho direito àqueles dados em formato aberto. Mas o fato é que a gente também tem que se preparar no poder público para garantir esse direito quando essa demanda não for tão clara assim. Muita gente não vai saber que tem direito ao dado em formato aberto. As pessoas não têm que ser obrigadas a saber disso. Isso é uma conquista constitucional do brasileiro. A gente não está pretendendo perder isso agora. Então, assim, formar e capacitar, acho que para o uso estratégico da lei, que eu acho que tem que ser feito principalmente na prática, na ação. O melhor jeito de aprender a usar a lei de acesso à informação pública é fazer pedido de acesso à informação pública nesse momento. Usar as informações que forem publicadas ativamente pelo poder público, porque isso, inclusive, garante a relevância dessas informações, mostra que elas não podem sair do ar a qualquer momento. E, fora isso, entender que a gente não precisa decorar a lei para poder usar. O direito já está garantido e ele é nosso. Além dessas 3 perguntas, eu queria fazer 2 comentários em relação a coisas que o Guilherme e a Vânia falaram. Eu gostei que você falou que a vida do cidadão não se encaixa nas caixinhas do governo, porque acho que isso é uma coisa que a gente tem pensado bastante nos últimos tempos, em projetos da transparência hacker, em conversas paralelas, enfim. Eu acho que a tal da história da publicação aberta dos organogramas de governo tem que ser muito extensiva. E aquilo, quando eu quero perguntar para a escola do meu filho por que a matrícula dele foi negada, o contato da escola dele tem que estar disponibilizado em algum lugar. Eu ainda não fiz para o MEC o pedido de uma lista de todas as escolas públicas do Brasil e onde elas estão. Mas eu já fiz para a Secretaria de Saúde de São Paulo de todas as UBS. Inclusive com quantos funcionários elas têm, quantas pessoas eles atendem. Porque é isso, a gente precisa ter informação de serviço público, inclusive para poder acessar o serviço público diretamente, sem ter que passar por todas as escadinhas do poder. Isso é feito para ser um processo muito fácil, assim. Tem que funcionar da forma orgânica. E vou terminar, acho que, falando do que a Vânia comentou sobre centralizar pedidos no Queremos Saber. Essa, de fato, acho que não é a intenção, mas vale ressaltar algumas coisas. Assim. Acho que você está falando de ter interfaces que não só interfaces que estão na internet para que cidadãos façam pedidos de acesso à informação, o que eu acho que é absolutamente necessário e legítimo, mas a gente sabe que esses pedidos, para serem, por exemplo, comunicados à CGU, vão ter que cair num sistema de informação que circula dentro do governo. E é essencial que esse sistema seja aberto.
Então, o caso que eu estava falando agora há pouco, o cidadão que faz um pedido para a subprefeitura, para podar uma árvore, consertar uma lâmpada, essa informação caiu no sistema em algum momento ali, em algum ponto da tramitação dele dentro do governo. Se os sistemas forem abertos, eles podem ser comunicados para a sociedade, eles podem interoperar, tem 1 milhão de possibilidades. É importante que eles sejam construídos em conjunto, assim, eu acho. Que tem que contemplar as necessidades da sociedade nessa construção. Eu vou parafrasear o Pedro, que está sentado ali na audiência, porque ele costuma falar que a gente quer comer o pão, mas a gente gosta de ver o pão no forno também, sabe? A gente quer participar, a gente quer botar massa. Então, acho que qualquer órgão público que for criar sistemas ligados à Lei de Acesso à Informação Pública tem que fazer isso de forma que o processo seja aberto, inclusive, e garanta a participação da sociedade. Eu acho que é o mais coerente e o que pode ser mais proveitoso a partir desse momento. A gente tem um exemplo de como isso está acontecendo no desenvolvimento do portal de dados abertos do governo federal, dados.gov.br, que tem sido construído em parceria com a sociedade civil ativamente, que tem códigos abertos na internet desde o dia 1. Então, ninguém está esperando o pão ficar pronto para mandar para público. A gente já pode ver como é que ele está sendo construído e atuar nesse processo. E isso é muito importante. Fora isso, queremos saber também o sistema aberto. Então, não apenas qualquer... Vamos supor que eu sou uma pequena prefeitura e eu criei ali o meu serviço de informação ao cidadão, mas eu não tenho site, não tenho verba para fazer site. Eu posso colocar um link para o Queremos Saber na minha página. Eu ajudo. E eu posso mandar o meu e-mail para o Queremos Saber para ele se comunicar. Eu também posso usar o código do Queremos Saber para construir um sistema, porque ele é um sistema aberto. E, além disso, a gente pode ceder os dados do Queremos Saber de requisições de informação para fazer essa... Então, esses dados que você falou que do Queremos Saber que vocês não vão ter acesso, vocês podem ter. Isso não é uma impossibilidade. Acho que é mais ou menos isso. E a ideia do Queremos Denunciar é muito boa também. Acho que a gente pode, de fato, fazer isso. Juntar no mesmo lugar tudo que não foi respondido. Uma saída boa. Só um comentário. Que em relação à capacitação, certamente tem um lado de militância, né? Vamos educar o Estado, mostrando que ele tem que